E aí pessoal, eu me chamo Elias e hoje eu venho aqui no canal do Dr. Biz apresentar para vocês um fluxo que eu criei, que ele é capaz de criar thumbnails de forma automática. Então, por exemplo, se você tem algum vídeo que você queira criar thumbnail de forma mais eficiente, esse fluxo é para você. E hoje eu vou apresentar ele aqui de ponta a ponta para vocês entenderem a lógica por trás dele e eu vou mostrar no final o output, o resultado que esse fluxo oferece para vocês, a thumbnail que ele gera, certo? Então, vamos lá. O fluxo, ele inicia com um formulário, com a entrada, certo? Então, por exemplo, o que tem dentro desse formulário? Dentro desse formulário, ele vai pedir para vocês o nome do vídeo, para que todo o fluxo entenda a thumbnail que ele vai gerar. É basicamente só isso. Então, aqui ele vai pedir o nome do vídeo, então vou colocar aqui um nome de exemplo. Então, vou colocar aqui como ficar rico em 2025. E eu vou enviar, certo? Depois de enviado esse formulário, o fluxo vai fazer todo o resto do trabalho e vai gerar essa thumbnail para você. Mas eu vou explicar aqui de ponta a ponta. Então, depois que você envia o formulário, o fluxo vai iniciar um nó chamado buscar exemplos. O que esse nó faz? Ele vai pegar as thumbnails que você já criou. Então, por exemplo, você já tem que ter um banco de dados ali das suas thumbnails que você já criou anteriormente, para você dar de exemplo para ir analisar elas e criar as novas thumbnails com base nas que já foram criadas, que você já criou, entendeu? Então, por exemplo, o que eu uso para isso? Eu uso o Google Drive, que é uma API fácil de colocar aqui no N8N, então eu uso ela mesmo. Então, por exemplo, aqui, ó, em exemplos, você pode perceber que eu deixei 5 thumbs para que a IA possa analisar essas thumbs, entendeu? Então, aqui, ó, 5 thumbs. Se eu entrar em qualquer uma dessas daqui, ó, provavelmente no canal também vai ter essas thumbs. Se vocês entrarem aí, provavelmente a gente já usou essas thumbs. Aqui, ó. Então, beleza. Então, depois dele buscar essas thumbs, ele vai fazer o download dessas thumbs. Então, esse primeiro nó aqui, ele serve para buscar essas thumbs dentro do Google Drive. E esse segundo nó aqui serve para ele baixar essas thumbs para enviar para a IA, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu abrir, vai estar aqui toda a operação. Olha lá, ó, file, operação download. E eu pego aqui o ID dos exemplos, que foi buscado anteriormente. Depois que o download é concluído, a gente envia essas imagens para uma IA da OpenAI, que no caso que vocês conhecem aí é o ChatGPT, para ela analisar essas imagens e dar um parecer que através desse prompt aqui, ó, olha lá, ó, eu descrevi um prompt para ela aqui, falando que ela é uma IA, ela é uma agente, é um diretor de thumbnail e tudo mais. Ela vai ter que analisar as cores, analisar a tipografia, analisar a diagramação e todas essas coisas e dar um output. Ela dá uma saída com todas essas informações e com base nas thumbnails. Eu uso esse nó chamado aggregate para ele pegar todas as informações que foram adquiridas da IA, que são de 5 imagens, essas análises de 5 imagens, e agrupar em um só texto, vamos dizer assim. Ela vai pegar essas informações e vai agrupar num local só, para passar para a próxima IA, entendeu? E depois que ele aglomera todas essas informações, junta todas elas, ele envia para um misturador. Eu chamo esse nó aqui de misturador. Beleza, é assim que funciona essa parte de cima. A parte de baixo, ela vai analisar o host. Ela vai analisar o rosto do apresentador, entendeu? Ela vai analisar essa imagem, como que ele se posiciona, os traços do rosto dele e tudo mais, entendeu? Então, por exemplo, aqui, ó, no buscar fotos host, ele vai buscar as fotos do host. Então, eu uso o Google Drive para isso, aqui, ó, fotos do host. E eu deixo aqui
Você pode deixar várias fotos, eu deixei uma para fazer testes, e a IA vai pegar, vai fazer o mesmo processo que ela faz com as thumbnails. Ela vai pegar todas essas imagens e analisá-las, para dar um output para a próxima IA criar um layout da thumbnail, entendeu? Então, por exemplo, nesse daqui, ela vai buscar as fotos, olha lá, ó. Ela vai entrar dentro do Google Drive e procurar a pasta que está as fotos. Basicamente isso daqui que esse nó vai fazer. Esse próximo nó, então esse nó ele vai encontrar todas as fotos que foram achadas na pasta anterior, na pasta que fica as fotos do host, e passar para a próxima IA, analisá-las. Então depois que a foto é baixada, ela vai para um nó da OpenAI, igual na parte de cima, que analisa a foto do host. Aqui tem o prompt, ó, tudo certinho. É um prompt que eu fiz com a ajuda do ChatGPT, que ele é um prompt um pouco mais avançado. Olha lá, ó. E ele vai extrair essas informações da foto do host e passar para o próximo nó, que no caso seria a agregação, a aglomeração. Ele vai juntar todas essas informações num único lugar. É basicamente isso. E depois de feito isso, ele envia também para o misturador, certo? E essas duas informações, a informação da foto do host e a informação da thumbnail, elas se juntam da mesma forma que foi feito anteriormente, elas viram uma informação só, e ela vai para essa IA aqui, ó. O que essa IA faz? Ela vai pegar todas as informações anteriores e vai planejar o layout com base no que foi passado para ela. Então ela vai analisar as thumbnails, as informações das thumbnails que a IA extraiu, vai analisar a foto do host, as informações da foto do host que foi extraída também, e vai planejar o layout. E como que ela faz isso? Aqui dentro eu coloco um prompt para ela, eu defino o que ela vai fazer, certo? E olha lá, ó. E com base no que eu defini para ela, ela vai criar um layout ideal para a minha thumbnail. Então, por exemplo, ó, aqui no prompt fala que ela é um diretor técnico, tudo mais. Aqui eu dou o layout de referência para ela, que no caso é todas as informações extraídas das thumbnails anteriores. Eu dou a análise da foto do host, que é a análise feita pela IA das fotos do apresentador. E dou para ela também o título do vídeo, para que ela possa pensar com base no título do vídeo numa frase de impacto para essa thumbnail, a headline, aquela frasezinha que fica na thumbnail, certo? E aqui embaixo tem mais algumas outras informações, que eu criei esse prompt também com a ajuda do ChatGPT, que ele é um prompt mais avançado. Depois dessa IA de ter planejado o layout, eu passo para a próxima IA. O que seria essa próxima IA? Essa IA é a IA que gera o prompt. Então ela pegou o planejamento do layout da IA anterior e vai gerar um prompt com base no planejamento do layout para que a próxima IA consiga gerar a thumbnail com base nessa informação, nesse prompt. Então, por exemplo, aqui, ó. Aqui tem a IA agente, certo? Eu vou entrar aqui dentro dele. Aqui eu dou um prompt, ó. Você gera thumbnails finais de alta performance para YouTube. Deve manter o apresentador exatamente como na foto original, integrar cenário temático e emocional e aplicar tipografia coordenadas e etc. Então aqui eu passo um prompt para ela, certo? Do que ela tem que fazer com a mensagem que vai chegar para ela das informações anteriores, certo? Aqui em System Messaging, eu também criei um prompt, certo? Olha lá, ó. Isso daqui é um prompt falando para ela gerar o prompt para a próxima IA gerar a imagem. Então aqui eu discrimino todas as informações que eu quero. Então aqui eu defino o tamanho que eu quero, eu defino também a quantidade de caracteres que tem que ter a headline, eu defino a posição do host, eu defino basicamente o que eu quero que esteja na thumbnail, certo? Eu defino as diretrizes para ela gerar o prompt com base nisso, certo?
E com base nisso, ela vai gerar o output. Depois que ela gera o output, ela vai entrar no loop. Depois eu vou explicar para vocês por que desse loop. Ela vai entrar aqui no HTTP request, numa solicitação, que é o seguinte, para a gente conseguir gerar a imagem, a thumbnail no caso, certo? E qual que é a IA que eu estou usando para gerar as thumbnails? Ela chama Flux Context. É uma IA, eu acredito que ela é melhor que o ChatGPT, ela não é tão cartoonizada, eu acho o ChatGPT muito cartoonizado, e eu preferi usar ela, porque ela também não é tão cara, e ela tá servindo, ela faz umas thumbnails bem charmosas, vamos falar assim, ela faz umas thumbnails profissionais. Aí aqui dentro dessa solicitação, eu configuro com todas as informações. Então aqui o método, que é post, a URL da solicitação, aqui a autenticação, e aqui embaixo tem vários outros parâmetros que você define. Você vai definir a largura, a altura da thumbnail, vai definir o prompt também, certo? Tudo dentro dessa solicitação. Nessa próxima opção, eu uso um nó chamado white. O porquê deste nó? Esse nó aqui, ele vai atrasar o próximo nó. O porquê que tem que atrasar o próximo nó? Esse próximo nó aqui, ele basicamente serve para ele buscar a imagem que foi gerada no banco de dados do Flux Context. Que o Flux Context, eu vou mostrar para vocês o site que eu uso, é esse daqui, ó. Chama WaveSpeed IA. Dentro desse site aqui você pode pegar várias APIs e tem essa API, você pode pegar várias APIs e tem o Flux Context, que é a IA que eu estou usando, no caso, certo? Então aqui tem várias IAs, ó. Tem texto para vídeo, texto para imagem e tudo mais. A que eu estou usando é essa daqui, ó. Você vem aqui em API e aqui tem todas as informações necessárias para você conseguir configurar SA dentro do seu fluxo. Então é basicamente isso que eu faço. Então lembrando, essa solicitação aqui, ela serve para buscar no banco de dados daquele site que você viu, daquela IA, a imagem que foi gerada, certo? E a imagem, ela não é gerada instantaneamente, ela demora alguns minutos, alguns segundos. Por isso que eu uso esse atrasador, entendeu? Depois desse atrasador, ele tem 1 minuto, a gente passa para o próximo nó, que é um node de busca de imagem, já falei para vocês. E depois dele buscar a imagem, aqui ó, vou entrar aqui dentro dele para vocês, ó. Tem o output, certo? E depois dele buscar a imagem, ele passa a URL da imagem para a próxima solicitação, para que a próxima solicitação consiga baixar essa imagem, entendeu? Olha lá, ó. Baixou a imagem e depois de baixar a imagem, eu uso um node de conversão. Por que eu uso um node de conversão? Porque no próximo passo a gente vai usar um node de análise de imagem da OpenAI. E a OpenAI, ela não aceita imagens em JPEG, ela só aceita em PNG. Então por isso que eu uso essa API aqui, ó, do Cloud Convert. Se você pesquisar aí no Google, você acha ela, para ela converter meu arquivo de JPEG para PNG. Fazendo isso, a OpenAI, ela consegue analisar a sua imagem, certo? Então, depois de convertido, a gente passa para um próximo nó, que esse nó é um nó de analisar a imagem. O que esse nó faz? Ele pega, ele analisa a imagem que foi criada e o que vai analisar na imagem que foi criada? Na thumbnail, no caso. Vai analisar a tipografia e vai analisar também a foto do host. Por quê? Porque a IA, ela não é 100% certeira, ela não acerta sempre. Então, alguma vez o seu rosto vai estar um pouco vesgo, às vezes ela enche a sua cara, às vezes ela erra na tipografia, na headline, e isso pode não ser, né, isso não é profissional, você não tem como você postar um vídeo no seu canal com a thumbnail que você está deformado, que a tipografia está toda errada. Então, é por isso que serve essa análise de imagem aqui, entendeu? Ela vai falar para você se está certo a sua thumbnail ou se está errado, você tem que refazer.
E por isso que serve o looping, entendeu? Depois da IA analisar a imagem, ele vai passar por um filtro. Esse filtro chama if. O que vai acontecer nesse if? A gente vai pegar aqui dentro, ó, a resposta que a IA deu. Se ela falou que sim, ela vai subir no Google Drive. Se ela falou que não, ele vai repetir todo o processo pelo loop, entendeu? Então é um processinho simples. E a IA vai ficar fazendo esse daqui, ó, esse looping, até a thumbnail ficar boa, entendeu? Até a thumbnail acertar a tipografia, até a thumbnail até a IA, no caso, não acertar a tipografia, não conseguir acertar seu rosto, ela vai fazer esse looping para que fique tudo certinho, entendeu? E depois de finalizado, ela vai pegar e subir o arquivo no Google Drive, o arquivo finalizado. Então eu vou mostrar aqui para vocês uma thumb de exemplo que eu fiz para teste, ó. Para quem não sabe, esse daqui é o Robert, ele é o host do nosso canal. Se você ver os outros vídeos anteriores, você vai ver a presença dele. E você vai perceber, ó, que o rosto dele está tudo certinho. Vai perceber que a thumbnail, ela ficou com uma diagramação boa, ficou com uma boa ambientação, ficou com um bom design. Então o ChatGPT aprovou. Mas se você ver, fala assim, não, o ChatGPT aprovou, mas eu não gostei dessa thumbnail, você pode ir lá no formulário e reiniciar todo o processo, entendeu? Até a thumbnail ficar do seu agrado. Então, é basicamente assim que o fluxo funciona. E eu não expliquei muito a fundo, abrindo todos os nós, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, mas eu vou deixar o download desse fluxo e também todos os prompts aí na descrição ou no comentário fixado para vocês baixarem e testarem, certo? E qualquer dúvida que vocês tiverem, coloquem aí nos comentários que a gente vai estar respondendo. E a ferramenta foi essa. A ferramenta ainda não está 100% perfeita, mas vocês já podem baixar para fazer testes. Então é basicamente isso, pessoal. Curte o vídeo aí, compartilha, baixa a aplicação, comenta o que você achou dela, faz testes e é isso. Valeu, até a próxima.